Simples Nacional, lucro presumido e lucro real. O que é? O que são? Onde vivem? O que comem? É isso que eu vou te responder. Eu sou Rolf Matos e sou contador especialista em e-commerce e importação. Bom, basicamente, regimes tributários. E o que são regimes tributários? Regimes tributários são formas de cálculo dos impostos. Então a gente tem possivelmente aqui os mais comuns: Simples Nacional, lucro presumido e lucro real. Vou responder para você cada um deles. No Simples Nacional, o regime tributário mais conhecido e mais comum utilizado hoje no Brasil, ele é calculado com base no faturamento. Então, as empresas que estão enquadradas, como a gente fala no Simples Nacional, o seu faturamento, o seu faturamento bruto, é calculado o seu imposto com base nisso, no seu faturamento bruto. Através do quê? De anexos. São tabelas específicas do Simples. Se você quer saber mais, deixa nos comentários que a gente te responde posteriormente sobre isso num vídeo específico sobre o Simples Nacional. Então, basicamente é isso. No Simples Nacional, o seu cálculo do seu imposto é baseado no seu faturamento bruto com base nessas tabelas. No lucro presumido, outro regime tributário, o seu imposto vai ser calculado com base numa presunção. Por isso, o nome diz já lucro presumido. A Receita Federal vai determinar uma presunção, uma porcentagem de quanto sobre o seu faturamento você vai pagar de imposto. Então, se você tem um faturamento, por exemplo, você é uma empresa de comércio e você tem um faturamento ali de 100 mil reais, a presunção para comércio é de 8%. Então, sobre 100 mil, a gente acha essa base de cálculo que a gente fala, 100 mil vezes 8%, e você tem sua base de cálculo para começar a calcular os seus impostos, tá? E também a gente pode, num vídeo específico, responder sobre isso. Bom, e qual a diferença para o lucro real? Que muita gente tem falado hoje em dia sobre lucro real. O lucro real, ele é um regime que a gente costuma dizer mais justo, porém não é para todos. Por quê? Porque ele é mais complexo, ele precisa de mais detalhadamente informações financeiras, informações contábeis, a gente precisa tomar mais cuidado. Para quê? Para que a gente possa pagar menos imposto, a gente precisa ter alguns cuidados. Mas isso é para um caso para responder num outro vídeo um pouco mais específico. O importante é que você saiba que no lucro real, você não paga sobre o seu faturamento, e sim com base de fato no seu lucro. Então, a Receita Federal, ela pede demonstrativos contábeis, o DRE, o famoso DRE, onde você vai definir qual vai ser o seu lucro naquele período, depois feitos alguns ajustes também contábeis, e com base nesse lucro a gente paga os impostos, principalmente o IRPJ e contribuição social, são dois impostos que a gente paga sobre o lucro, e o PIS e COFINS e ICMS tem outras regras, mas também a gente tem ali as questões de débitos e crédito. Se você tem interesse em saber também sobre o lucro real, põe aqui nos comentários que a gente te ajuda. Beleza? O importante é você entender isso, que são regimes tributários, são formas de cálculo que o seu imposto será calculado. Então, empresário, fique ligado porque pode ser que você está pagando mais imposto num regime do que no outro. Para isso, você precisa fazer um planejamento tributário e definir, com base nisso, se você está no melhor regime.